A paz do Senhor, povo de Deus, eu me chamo Nayara e esse canal é voltado para estudos bíblicos e estudos EBD. No vídeo de hoje retornamos com um canal que por um momento passou por uma pausa por motivos de estudos. E agora com essa volta começaremos o terceiro trimestre do ano de 2022 que vai falar como um tema central o apóstolo Paulo, o grande missionário. E no vídeo de hoje já iniciamos a primeira lição desse novo trimestre. Então vamos lá. Na primeira lição desse trimestre, vamos falar sobre a igreja e a época do apóstolo Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre esses temas. Nossa leitura bíblica se encontra no livro de Atos, o capítulo 2, o versículo 38 e os versículos 41 a 47. E a nossa mensagem se encontra no livro de Atos também, o capítulo 1 e o versículo 8, que diz assim: Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Esse é a nossa mensagem, nosso versículo central da lição. Temos alguns versículos que podemos usar como devocional durante nossa semana. Na segunda-feira, Atos 2, do 1 ao 4. Na terça, João 14, 26. Quarta, Gálatas 5 e 22. Quinta-feira, Joel 2, 28 e 29. Sexta, Efésios 4, do 1 ao 6. E o sábado, Salmos 133 e o capítulo 1. Antes de iniciar nossa lição, temos alguns objetivos. Nessa lição temos 3 objetivos que vamos abordar nessa lição. O primeiro objetivo vai ser explicar o que é o dia de Pentecostes. Segundo, apresentar as características da igreja guiada pelo Espírito Santo e também mostrar que a estrutura do mundo romano ajudou na expansão da igreja. Iniciando nossa lição, temos o nosso primeiro ponto que vai falar o Pentecostes e a Igreja de Cristo. Segundo, as características da igreja. E terceiro, o mundo romano na época de Pentecostes. Iniciaremos a nossa lição falando sobre o Pentecostes e a Igreja de Cristo. Nos dias em que o Filho de Deus tornou-se um ser humano e morou entre nós, a Bíblia nos conta que uma multidão o acompanhava por onde ele passava. Essas pessoas eram testemunhas de milagres realizados por Jesus e dos ensinos dados por ele. Como vemos nos evangelhos, Jesus operou vários milagres enquanto estava aqui na terra, entre nós. Após sua morte e ressurreição, Jesus passou 40 dias com os discípulos, dando-lhe instruções de como deveriam continuar a caminhada com Deus. Uma ordem foi a de que eles ficassem em Jerusalém para esperar o cumprimento da promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo, que tem em Atos 1, 4 e 5. Essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. Você sabe o que é o dia de Pentecostes? É a festa da colheita, celebrada 50 dias depois da Páscoa, ou seja, depois que passa a Páscoa, depois de 50 dias, é comemorado o dia de Pentecostes. E nessa ocasião, nesse dia em especial, aqui no século I, foi o derramamento do Espírito Santo, que foi uma promessa feita. Uma profecia foi feita lá em Joel, capítulo 2, 28 e 29, que é um dos nossos versículos do devocional. O derramamento do Espírito Santo marcou o início da jornada da Igreja de Jesus Cristo. Como em todos os anos, os discípulos estavam reunidos para celebrar a festa, que era o dia de Pentecostes, quando um vento encheu a casa em que eles estavam. Era a manifestação do Espírito Santo que encheu as pessoas e elas falaram em outras línguas. Em um determinado momento, Pedro levantou-se e explicou para todos que o profeta Joel, no Antigo Testamento, tinha anunciado a promessa do derramamento do Espírito e que naquele momento eles estavam vivendo essa experiência. O quão devia ser o momento quão especial, porque viver uma promessa feita antes, porque muitas vezes uma promessa é feita que vai acontecer e a gente pode achar que vai acontecer com outra pessoa, mas viver aquele momento, o quão deve ter sido especial para aquelas pessoas que estavam naquela casa.
A festa dos discípulos foi muito melhor do que eles imaginavam. O cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo marcou o início da Igreja de Jesus Cristo. Então, aqui finalizamos o nosso primeiro ponto, entendemos um pouquinho o que é o dia de Pentecostes e entendemos também o quão foi interessante quando aconteceu o derramamento do Espírito. Vimos que foi uma promessa feita lá atrás pelo profeta Joel e a surpresa dos discípulos de Jesus quando isso aconteceu. Agora vamos falar um pouquinho sobre as características da Igreja de Cristo. Nos momentos e nos dias seguintes, os apóstolos pregaram com mais ousadia e a mensagem sobre Jesus Cristo. Eles ensinavam como as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias havia se cumprido neles. Milagres e maravilhas acompanharam a pregação desses homens, e o número dos que criam no Evangelho aumentou a cada dia, ou seja, a igreja estava crescendo. O mover do Espírito Santo nas pessoas era visto pela transformação da vida delas e pela comunhão que compartilhavam. Lucas, o escritor de Atos, nos conta que esses primeiros crentes seguiam os ensinos dos apóstolos e estavam unidos. A igreja vivia em amor. As pessoas dividiam o que tinham para atender às necessidades básicas do próximo. Não havia falta de alimento naquela época. Ele era compartilhado e sempre se reuniam para cultuar, orar a Deus. Estudando a história da igreja e suas ações após a experiência do dia de Pentecostes, vemos que quando o Espírito Santo passa a viver em alguém, há uma transformação nas suas atitudes. Isso ocorre porque o amor se torna o guia para o comportamento daquele que serve a Cristo. Não há espaço para a avareza, para o egoísmo, só há espaço para a bondade e para o amor ao próximo, depois que você é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo continua se movendo nos dias de hoje. Você já parou para observar como o Espírito Santo está presente no seu dia a dia? Como cristãos, sabemos que ele nos reveste de um poder especial, dando ousadia para falar de Jesus e se manifestar por meio dos dons. Você tem buscado a presença do Espírito Santo em sua vida? Já é batizado? Sempre ore pedindo para Jesus te batizar no Espírito Santo e para te encher da presença dele. Nesse segundo ponto, falamos que depois que as pessoas foram cheias do Espírito Santo, depois que aconteceu esse derramamento, a vida delas mudaram. Naquela época as pessoas não passavam fome, quem tinha um pouquinho a mais dividia quem tinha menos, quem passava necessidade. Não existia mais a avareza, não existia mais o egoísmo entre aquelas pessoas. Porque todo esse tipo de sentimento que não era agradável se transformou em bondade, se transformou em amor ao próximo, o que é uma transformação feita pelo Espírito Santo. Então, a vida daquelas pessoas foi renovada depois que o Espírito Santo desceu naquele lugar. Agora, o terceiro ponto que vai falar sobre o mundo romano na época do Pentecostes. A encarnação de Jesus Cristo, a revelação do Espírito Santo e o início da jornada histórica da Igreja aconteceram no primeiro século. Nesse período, o Império Romano era a potência mundial e seu território abrangia a Europa, Ásia Menor, ou seja, que está a atual Turquia, e o norte da África. Nesse tempo existia certa estabilidade, pois os romanos não estavam guerreando com os outros povos por território, nem muito menos por poder. Hoje o WhatsApp é uma ferramenta comum de comunicação. Na época dos apóstolos era a carta ou epístola. E como podemos ver, temos várias cartas do apóstolo Paulo. As cartas do Novo Testamento foram escritas em grego koiné, que era a língua internacional, como o inglês é atualmente. No dia a dia em Israel, as pessoas conversam em aramaico, mas o culto na sinagoga era em hebraico. Porém, muitos judeus conheciam também o grego, pois moravam ou negociavam outras cidades do Império Romano. Por isso mesmo, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. No livro de Atos, lemos que os apóstolos viajavam bastante.
As estradas romanas ajudaram tanto o exército nas conquistas, quanto os apóstolos na pregação do evangelho e a circulação das cartas e dos escritos cristãos. Naquela época, a rede de estradas romanas era de milhares de quilômetros, além das vias fluviais e as rotas marítimas. Assim, os seguidores de Jesus iam de cidade em cidade aproveitando essa estrutura para pregar o evangelho. Então, aqui nesse terceiro ponto, vemos como o Império Romano, no primeiro século, ajudou ao crescimento da Igreja de Cristo. Com essas vias que eles tinham, marítimas, rodoviárias, com grandes estradas, facilitavam a ida de carta, a ida e a locomoção das pessoas para pregar o evangelho naquela época, a qual foi muito importante para espalhar o evangelho pelo mundo. Então, o Império Romano teve uma grande contribuição nisso também. Então, falamos um pouquinho aqui sobre esses pontos. Essa lição a gente focou mais um pouquinho sobre o dia de Pentecostes e sobre o derramamento do Espírito Santo. O dia de Pentecostes marca o início da igreja. Os seguidores de Jesus Cristo receberam o poder do Espírito Santo e souberam aproveitar os recursos disponíveis naquela época para viver em comunhão e anunciar o evangelho. Hoje a igreja somos nós e precisamos aprender a dar o exemplo deles e buscar em Deus o batismo com o Espírito Santo, a viver em comunhão e a pregar o evangelho, com os recursos que temos disponíveis hoje e na região onde moramos. E com isso finalizamos a nossa primeira lição, a qual falamos um pouquinho sobre a igreja e a época do apóstolo Paulo. Vimos um pouquinho sobre como a vida das pessoas foi mudada depois que o Espírito Santo veio, como o Império Romano ajudou na contribuição para a pregação do Evangelho. Então, finalizamos a nossa primeira lição do nosso trimestre. E na próxima vamos falar sobre a grande mudança, de perseguidor a perseguido. Vamos falar sobre o reboliço que aconteceu na vida de Paulo, a grande mudança que aconteceu nele, porque sabemos que Paulo era um perseguidor dos cristãos, mas ele passou a ser perseguido, pois mudou de lado, passou de perseguidor a perseguido, e vamos entender um pouquinho sobre como isso aconteceu e como isso ajudou a ele se tornar um grande missionário para o reino de Deus. Então, finalizamos a nossa lição por aqui e com essa volta do canal começaremos com alguns conteúdos diferentes. Vamos iniciar uma série sobre um profeta bastante interessante. Na próxima semana já sai o primeiro vídeo desse profeta, que tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vamos entender um pouquinho sobre a vida dele, sobre entender quem foi ele. E também vamos falar vídeo por vídeo sobre os milagres a qual ele operou. Então finalizamos por aqui, espero que tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal e deixem nos comentários o que você está achando dos vídeos. Então, se você tem alguma sugestão de vídeo a qual possamos trazer algum personagem da Bíblia a qual você acha bastante interessante, e a gente fazer um vídeo sobre a vida dele, sobre a trajetória dele na Bíblia, qual foi importante a contribuição dele para o reino de Deus, você pode deixar nos comentários também, que eu estarei vendo para ver se a gente consegue trazer. Obrigada a todos, tchau!